Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Estamos aqui conversando com Júnior, da cidade de Cachoeira do Sul, que compartilhou como Deus trouxe ele e toda a sua família um momento muito difícil, que todos estavam necessitados muito da intervenção do Senhor para trazer vida, trazer paz, trazer alegria, trazer saúde para aquele ambiente familiar, e como ele viu que precisava amar uns aos outros, né, Júnior? Júnior, depois que tu aceitou Jesus e veio para a igreja, o que fez diferença assim no teu coração, as coisas que você foi aprendendo e as experiências que eu acredito que Deus nos dá, experiências diárias, porque a gente fica ouvindo a palavra, vem na igreja, ouve ministrações, né? A gente é incentivado muito a ler a Bíblia, a se consagrar, mas Deus também nos dá experiências, né? Com pessoas, na família, enfim, para trabalhar aquelas palavras no nosso coração, para nos transformar, né? Não só dos pecados de mãos que a gente chama, né? Que são os vícios, a vida da noite, as coisas que a gente enxerga. Mas também tem aqueles pecados que às vezes a gente não enxerga nos outros, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a mentira, que é a rejeição, a amargura, né? Dá para citar uma lista aqui. E que Deus precisa trabalhar, e às vezes é muito mais difícil da gente se libertar, né, do julgamento, por exemplo, do que essas coisas que rapidamente, através do amor de Deus, a gente é liberto, né? Como eu tinha falado sobre o amor, né, até me batizar foi isso, né? Deus me deu as coisas assim para mim, as oportunidades para me amar as pessoas, né? Daí depois do batizado assim aquilo só foi aumentando, né, o amor, assim. E daí Deus falou no meu coração que eu já amava muitas pessoas, porque eu fazia coisas pros meus vizinhos lá, tipo assim, capinar um pátio, eu fazia sem ganhar nada, sabe? Só por fazer, só pra ter amizade, e aquilo, Deus me mostrou que era amor já, né? Que eu ajudava as pessoas sem querer algo em troca, né? Porque já era considerado amor, né? Porque é isso que Deus quer, que a gente faça as coisas sem esperar receber, né? Porque melhor é dar do que receber, né? E eu fazia as coisas, eu não sabia que aquilo já era o amor. Por isso que Deus trabalhou naquela área direto comigo, né? Porque é o nosso sentimento que Ele trabalha ali. E daí depois do batizado, assim, já tava com 17 anos. Tava a preparação pro quartel, né? Que daí Deus trabalhou comigo a ansiedade, a força, né? Que eu precisava ter de Davi. Porque Deus trabalhou muito comigo sobre Davi depois que eu entrei pro quartel. Que daí lá foi o foco, assim, de Deus trabalhando na minha vida, né? Quando eu entrei pro quartel, porque lá é só satânico o lugar lá dentro, né? E tem que ter força, muita força pra... Que nem Davi, né? Bem como Davi, que ele tinha os guerreiros dele, era tudo maligno, né? Tudo preso, fazia tudo de mal. E ele era lá o servo de Deus, né? Que fazia as coisas de Deus, por isso que ele era vitorioso, porque ele conseguia perseverar na doutrina, né? E foi isso que Deus fez na minha vida, né? Porque lá acontecia de tudo pra mim tropicar, né? E Deus não queria isso. Deus queria que eu fosse mais forte e vencesse, né? E até lá... Foi difícil manter a fé lá dentro e expressar Cristo? Difícil até que não foi, porque eu me preparei bastante, sabe? Quando, faltando acho que uns 2 meses, assim, vinham uns irmãos e falavam, lê isso, estuda isso, vê essa ministração. Foi um fortalecimento, assim, sabe? Porque, talvez tu pode só cair nisso, os irmãos falavam pra mim, né? Então eu orei bastante, assim, fiz bastante jejum, né? Porque antes de eu entrar pro quartel, foi que eu entendi um pouco sobre jejum, assim, né? Que Deus falou bastante comigo, né? O que é o jejum, o que tem que fazer... O que o jejum gera, né? Não só espiritualmente, mas natural, assim, né? Que a gente possa não ter tentação das coisas, né? E na hora, digamos que eu quero comer uma coisa assim e ficar atento por aquilo, com gula, né? Por aquilo, né? E Deus trabalhou bastante comigo nisso, né? Que até tem um compartilhar que eu dei na igreja um tempo atrás, que eu falei sobre essa tentação, né? De jejum e coisa. Porque lá dentro... Os inimigos trabalham todo dia, assim, pra tentar te derrubar. Não teve um dia, assim, que tentou me deixar em paz, né?
Não teve um dia, mas como eu creio que foi Deus que me deixou forte naqueles momentos, né? Naquele ano que eu passei lá dentro, o inimigo não conseguia me atingir, né? E eu agradeço a Deus por ter feito aquela obra, né? Por 500 vezes, eu acho, até mais, tentar resgatar uma ovelha, né? Porque dentro do quartel tentar uma ovelha assim já é digamos que a senha, né? Que eu preciso. E quando... No começo, assim, eu não falava de Deus, né? Porque eu tava... Ele é recém-recruta, entrou aqui no quartel, né? Mas com o tempo as pessoas viu o Cristo que estava em mim, né? Que era diferente. Pelos meus atos, né? Por Deus já trabalhar o amor comigo, trabalhar o perdão, né? Que Deus já estava trabalhando na minha vida. Porque Deus, ele trabalha devagarinho, né? Devagarinho a gente não vai notando as mudanças, né? A gente nota no praticar, né? Quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, aí sim a gente gera Cristo na nossa vida, né? E foi nisso, a calma que eu tive muito lá dentro, né? Com os outros, assim, para não pecar, né? Para não gerar ira, essas coisas, né? Porque, imagina, eu ficava com 70 pessoas, 70 gurias, assim, dentro de um quarto, assim, né? De um quarto grande, assim, ó. 70 camas, né? E acontecia muita coisa, né? E falava muita coisa. Imagina 70 pessoas te julgando, assim, ó, apontando o dedo, foi tu que fez, e tu sabendo que não foi, sabe? É um trabalhar grande, né? Amém? Então Deus opera em todos os momentos da nossa vida, né? É na rejeição, no perdão. E isso é bom porque Deus quer reconstruir o nosso coração, né? Nos trazer a paz, nos fazer vencer esses desafios, assim como você compartilhou, né, a respeito de Davi e Golias, que diante, né, dos desafios, dos Golias da nossa vida, que são as dificuldades, a gente tem que ser como Davi, né, ter fé e ver que Cristo é maior do que todas as coisas. E, Júnior, recentemente você casou, né? Deus trouxe essa novidade. Conta um pouco para nós como foi que Deus operou isso no teu coração e as tuas experiências agora, que é totalmente diferente, né? Amém, glória a Deus, né? Deus sabe o momento certo da gente dar as bênçãos, né, pra gente. Eu agradeço que foi muito de Deus, porque ficava ansioso sobre isso, né, sobre a questão de casamento, porque até quando, se eu não sou da igreja, as pessoas que não são da igreja falam, quando é que tu vai namorar, isso, né, pra mim, né. E eu falo, não sei, né, tentando chutar o balde, assim, né, pra longe, assim. E foi trabalhar de Deus, né, sobre essa questão de casamento, porque quando a gente é jovem, assim, nossos hormônios estão à flor da pele, né? Eu vou casar com aquela, mas não é assim, né? Deus quer trabalhar da gente, né? Ele quer mostrar como é que vai ser pra nós, né? Não pela nossa emoção, né? Que nem o irmão Jair muitas vezes me ensinou, né? Júnior, faz isso, ora, Júnior, porque eu tô aqui pra te ajudar, e não é eu, é Deus que tá dizendo isso pra ti, né? E eu sempre, com a ajuda dele, assim, eu sempre quis pensar, né, sobre meus atos que eu ia fazer, porque sempre aparecia uma oportunidade pra gente pecar, assim, né? Ainda mais nessa questão de relacionamento, porque no mundo, assim, piscar o dedo, assim, acontece alguma coisa, né? E eu orei bastante, né? E pedi bastante direção pra Deus, porque essa questão de casamento, assim, não é simples, né, de casar, né? Não é fácil a gente casar. Porque Deus trabalha, depois que a gente se casa, Deus quer trabalhar não só em mim, mas na esposa também, né? E na questão de marido, assim, ó, eu já via, por causa que minha mãe, meu pai, que o Marcos e a mãe, e a Fabiane, assim, eles já eram casados, mas não sabiam como eram casados de Cristo, né? Assim, como é que ia ser o trabalho de Cristo. E quando eles... Não sabia como era um casamento em Cristo, com o padrão divino de Deus. Sim, e daí, quando eles começaram a ler o Esposa da Moderação, né? Eu falei, eu vou ler, né? Pra me ver o que tem ali de tão interessante que todo mundo fala na igreja, assim, Esposa da Moderação. Mesmo não pensando em casamento, né? Eu li, assim, né? Li um trecho, assim, li umas partes, e daí, tanto que eu li todo depois. Pra me ajudar eles, né? Porque eu já tava 1 ano a mais que eles na igreja, então eu tinha que auxiliar eles, né? Tipo, ser auxiliador pro casal, assim, eu era em casa.
Daí eu falava, não faz isso, lê essa parte, e ajudava eles, né? E com aquele estudo simples, sem eu querer, né, já gerou um amadurecimento no meu coração na questão de marido, né? Tanto que agora eu tento ajudar a Jéssica assim, né? Porque eu explico pra ela, Jéssica, eu ajudei o Max e a mãe a fazer essas coisas, né? Nessa questão tal, então eu vou tentar te ajudar, né? E Deus trabalhou bastante em mim como tá trabalhando nela, né? Amém? Nessa questão do estudo também do livro, assim, foi uma benção, né? Porque lá fala tudo na verdade, né? E nessa semana agora tá falando sobre o homem ser auxiliador, né? Submissão, autoridade, o que é uma submissão, né? E é o que Deus trabalhou na minha vida quando eu casei, né? Porque eu já tenho um caminhar com Deus. E a Jéssica é nova, né? Ela vai fazer 1 ano na igreja. E eu tento ajudar ela sempre, né? Na questão de casamento. Por causa que ela não sabia o que era, né? Que nem eu, pra mim, aprender demorou um tempo, né? Não foi num piscar de olho, né? E é assim comigo e vai ser assim com ela, né? Em nome de Jesus. Seguir firme, né? No Senhor. Júnior, última coisa, assim, pra gente encerrar. Você compartilhou antes, né? Que você aprendeu a tocar violão bem na época que você estava entrando na igreja. O que você sente, assim, a respeito do louvor? Que Deus fala contigo? O que você sente, assim, quando você louva? E como é a questão do louvor, assim, na tua vida diária? Você toca em casa? Você só vai nos grupos? E porque eu sei que às vezes a gente tá lá ensaiando, tá lá tocando e Deus cura muito o nosso coração através do louvor, né? Nessa questão, quando eu comecei a tocar louvor, assim, foi uma facilidade pra mim, né? Não sei, porque o dom que Deus me deu, eu tive que trabalhar nele, né? E daí quando eu entrei pra igreja, assim, 1 ano, 2 anos, eu ia em todos, de segunda a segunda, nos grupos, né? Porque eu tava sedento por aquilo, né? E era lá onde Deus me alimentava mais, né? Onde eu aprendia mais com a palavra, porque o louvor é um jeito mais fácil de entender a palavra, né? E no louvor eu aprendia mais, e de segunda a segunda em todos os grupos, e daí Deus falando pra mim, calma, não é assim. Eu não sou assim. Eu não quero que seja assim de trabalhar. Vai nos grupos que eu te designar, né? E onde eu te chamar. Daí tanto que eu pensei, né? Comigo assim, Deus, mas isso é teu? Comecei a pensar mais em Deus, assim, né? Isso é teu. Será que eu tô fazendo isso pro reino? Será que eu tô fazendo isso pra Cristo? Ou tô fazendo isso pela minha vontade, né? Pelas minhas emoções, pela minha sede de tocar violão, pela minha sede de botar o meu dom pra fora, assim, né? A gente tem que avivar os dons, né? Assim, na palavra que a gente tem que avivar os nossos dons e tudo que Deus nos deu, a gente expressa aquilo, né? Daí eu parei um pouco daí nos grupos, assim, das pessoas, por que não vem mais no meu grupo? Daí eu falava, vou na outra semana, vou sempre adiando, sabe? Porque que eu senti de Deus que se tem vários levitas na casa do Senhor, por que não usar todos, né? Pra que usar só um? Se Deus quer que todos estejam ali, né? Todos estejam fazendo a obra divina dele, né? Todos querem que estejam louvando a Deus, né? Daí Deus falou pra mim que eu tava... No meu pensamento, julgar é que eu tava roubando a glória, entende? E eu não queria que aquilo fosse diferente, que aquilo não fosse uma coisa de Deus, não fosse uma coisa minha. Daí, com isso, Deus começou a... Eu comecei, em vez de ir em grupo familiar, comecei em asilo, em outros lugares, assim, né? Encontros, vamos lá, um discipulado com um casal lá, vamos. Eu ia e eu, né? E agora Deus... Quando eu entrei pra igreja, pro quartel, foi difícil, porque as que eu chegava cansado, não tinha tempo, né? E Deus falava, não pode parar. Se tu parar, tu vai ficar parado, né? Não vai agir, eu não vou agir através de ti, né? E foi isso que Deus fez na minha vida. E muito, assim, e eu pensava assim, antes de eu tocar a primeira vez na igreja, eu pensava, eu queria tocar igual aquele lá, igual. E Deus falava, tu não vai tocar igual. Tu vai ter o teu jeito de tocar, tudo o teu jeito de tocar, a tua forma, o jeito que tu vai cantar vai ser diferente. E eu pensava, quando é que eu vou subir, Deus? E até quando eu pensei, no dia que eu pensei que eu ia subir, eu não subi, né? Eu fiquei tão nervoso naquele dia. E na outra semana que eu tava tranquilo, foi que eu subi, assim, que me chamaram. E eu senti, assim, no começo, assim,
do louvor eu senti assim, estou tocando louvor apenas mais um louvor, né? Daí depois eu senti uma coisa diferente dentro de mim, que não foi nem questão louvor, foi questão ao trabalhar antes do louvor, que foi a ansiedade, que foi a calma, né? Que Deus trabalhou tudo isso antes de mim. Daí eu consegui colocar, o louvor trabalha, pelo louvor trabalha isso, né? E Deus trabalhou bastante comigo nessa questão de ser levita, porque os levitas têm uns desígnios, né, para ele, né, que é levar a palavra mais fácil, né? E eu sempre tentei levar o louvor assim mais fácil para as pessoas, né? Tentando expressar do meu jeito, assim, que Deus trabalhou na minha vida para aquilo, né? E eu nunca tentei, Deus me perdoe, né? Pensar assim que eu ia roubar a glória dele, né? Nos lugares, assim, né? Eu sempre fico triste quando as pessoas falam para mim que eu toco bem. Eu fico triste, né? Porque eu não toco bem, né? Quem toca em mim é Deus, né? Deus que me deu esse dom, quem toca bem é Deus, né? Quem faz a obra é Deus. Uma vez, um amigo meu falou pra mim, tu toca muito bem, eu nunca vou tocar isso daqui, eu nunca vou tocar. Calma, primeiro eu não toco bem. Quem me deu isso aqui foi Deus. E se Deus quiser, Ele faz tocar, né? Tu pode estar aleijado, Ele faz tocar. E é assim comigo e vai ser assim com qualquer um que tentar tocar violão, né? Tanto que agora eu tenho que tocar os outros instrumentos e fica mais fácil, né? Porque com aquele dom que Deus trabalhou na minha vida, fez ficar mais fácil, com outros vai ser mais fácil, mas eu tenho que trabalhar através daquilo, né? Que nem agora eu trabalho, na minha questão é de não me sobreaviar, né? Que eu tento, não vou fazer aquilo porque os outros vão pensar aquilo, mas é o que Deus trabalha na minha vida, né? Que nem se eu tentar trabalhar nisso, que nem é perdoar, se tentar perdoar as pessoas, quando vê eu tô perdoando assim, perdoando todo mundo, eu nem sei, né? E foi o trabalho de Deus, né? E é com calma o trabalho de Deus, não é agitado, né? E eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa calma para aprender sozinho, né? Porque eu aprendi no celular sozinho, assim, e olhando os cultos, assim, olhava os cultos dos outros tocando, né? E tentava imitar, né, em casa, né? Daí o meu irmão falava assim pra mim, coisa feia esse barulho, só faz bum 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 no violão, não saía nada, né? E eu falava, não, uma hora vai sair, né? Foi quando eu comecei, eu nem falava ainda em nome de Jesus vai sair, né? Depois que eu tive que aprender que primeiro é Deus, né, que vai agir. Primeiro é Deus que vai fazer o dom ou o louvor sair. E eu agradeço porque Ele fez isso. Foi rápido trabalhar, né? Porque em um ano eu já tava tocando bem. Deus me perdoe, mas eu tava tocando bem, assim eu posso dizer. Porque tem gente que vai em aula com professor e procura na internet várias coisas, forma, e sempre tem alguém tentando auxiliar e não consegue, né? E Deus me deu a graça de eu conseguir sozinho. Deus me deu a forma, assim, de eu conseguir sozinho e de eu não precisar muito de auxílio. Claro que todo mundo precisamos de auxílio, né? Mas naqueles momentos que era pra mim gerar a vida, eu agradeço a Deus, eu acho que creio eu que gerei, né? Quando eu toco louvor assim, parece que não é eu que tô tocando, né? Que nem tem muito louvor assim que eu nem lembro se eu toquei ou não. Eu até no grupo lá na minha mãe lá, eu penso, será que eu toquei esse louvor semana passada? Mas se eu pergunto pra alguém sabe, né? Porque alguém vai saber se eu toquei ou não. Mas aquilo gerou em mim, eu não sei, sabe? E que nem os louvores, que tem muitos louvores que o louvor fala bastante comigo, foi o choro pode durar uma noite. E antes de eu ver esse louvor, de eu conhecer esse louvor, eu chorei de noite, sim, não sabia porquê, né? E antes de eu tocar o louvor, eu escutei o louvor e ficar escutando até aquilo gerar uma vida em mim, né? Até eu gerar uma paz em mim pra me entender aquilo, né? Porque eu não podia tocar uma coisa sem entender, né? Depois que eu aprendi mesmo o que é um louvor, o que é um levita, qual é a função, aquilo tem que gerar paz, né? Pra poder transmitir a paz, né, pros outros, né? E eu agradeço a Deus, glorifico o nome dele, porque ele fez essa obra, né? Que foi justamente quando eu comecei no meu início com ele, eu comecei tocando louvor, assim, né? E gerou calma e paz no meu coração. Que nem Davi tocava os louvores para acalmar lá o rei, né? E foi isso, né, na minha vida, né? Não quer dizer que eu sou o Davi, né? Mas a mesma paz que eu tinha, assim, de o Saul, eu era, de escutar eu tocando, né? De ser eu, Davi, de escutar. Foi um trabalho grande, assim, na questão de louvores e essas coisas. Deus sempre gera muita comunhão, né? De ficar ali tocando, louvando e buscando o Senhor. Até mesmo nos ensaios. É uma expressão
uma comunhão com o nosso Deus, né? Então, Júnior, valeu a pena e vale a pena entregar a vida a Cristo? Vale muito a pena, né? Porque que Deus trabalha forte, né? A gente pensa que não, a gente pensa que é só ir no culto que Deus trabalha. Não, Deus trabalha desde do sono até a levantar, até o anoitecer, todos os dias, todos os momentos, né? E quem puder entregar a vida assim, eu fico muito feliz, né? Em nome de Jesus. Então, entregue sua vida a Cristo, deixe o Senhor governar e transformar e fazer todas as obras internas no nosso coração, no nosso pensamento, mudando as nossas atitudes, que com certeza você vai ter paz, vai poder desfrutar desse amor do Senhor e Deus vai ensinar tantas coisas para o nosso bem-estar e para que a gente possa servir também para auxiliar outras pessoas que também necessitam desse Cristo maravilhoso nas suas vidas. Nós ficamos por aqui. Obrigado, Júnior, por compartilhar conosco, né? Que Deus cumpra todo o propósito em nome de Jesus. E nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.